Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 6 sobre fonologia, e nessa aula nós veremos aí as letras M e N dentro do estudo da fonologia. Letras aí, né, que podem dar problemas na hora de vocês fazerem a contagem dos fonemas. Daí a importância de se fazer uma aula específica para as duas letras. Pois bem, não se inscreveu ainda no canal? Vai lá e se inscreve. Curte, compartilha, dá o joinha, faz o que você puder aí para ajudar o canal, pessoal, tá ok? Pois bem, pessoal, as letras M e N, a gente já viu anteriormente que essas letras, né, elas podem aí ser consoantes e também podem não ser consoantes, tá? Nós vimos lá na aula de consoantes, né, até coloquei as próprias consoantes ali, entre elas estavam ali as letras M e N. Então, claro, você já deve ter percebido que elas soam dessa forma: Maria, e aí, claro, na hora de fazer a contagem ali dos fonemas, vai ficar dessa forma. Isso aqui são letras, a palavra, e aqui nós temos o som, pois estão em barrinhas, né? E noite, pois bem, o M está ali antes de uma vogal, né? E o N está aqui antes de uma vogal. Prestem atenção nisso, tá? E aí nós podemos ter também a letra M depois de uma vogal. Ó, M-A-A-M, N-O-O-N, tá? Isso aqui, pessoal, vai fazer toda a diferença aí na hora de contar os fonemas. Claro, não é só isso, mas a gente já vai ver aí, né, no que implica aí a posição desse M antes ou depois de uma vogal. Pois bem, aqui tá soando, ó, ma, no, tá soando, é consoante. Aqui, obviamente, vocês já devem estar percebendo que não soa. Esse M não soa e esse N não soa. Como é que fica aqui a transcrição fonética? Tampa e tonto. Então aqui não é consoante, porque consoante é tudo aquilo que soa. Se não soa, não pode ser consoante, tá, pessoal? Então aqui não é consoante, tá bom? Pois bem, a gente tem que ter aí em mente, né, fixado o que é dígrafo e o que é ditongo. Aliás, o que são dígrafos e o que são ditongos, uma vez que temos aí mais de um dígrafo, né, e mais de um ditongo, digamos assim. Tem o crescente, o decrescente, né? Pois bem, dígrafos são duas letras que representam um único som, né? E mais precisamente nós usaremos para esta aula o dígrafo vocálico, que é aquele que tem som de vogal. E o ditongo, né, o encontro da semivogal mais vogal, ou de vogal mais semivogal, que é o que a gente vai precisar mais para essa aula. No caso da vogal mais semivogal, do ditongo decrescente, pessoal, tá? Então tem que saber bem o que é isso aí para poder acompanhar essa aula. Esses aqui são os dígrafos vocálicos, a gente já viu, né? Pois bem, por que são dígrafos vocálicos? Porque eles terão sons aí de vogais, ó, an, en, in, on, u. E aí também é importante relembrar que nós temos aqui, na verdade, 5 e 5, né? 5 sons, porém as letras são diferentes. O M e com o N, aqui com o M e aqui com o N. Mas o som é o mesmo, an, en, in, on, u, an, en, in, on, u. Mesma coisa, tá? Então, pessoal, vamos lá. Pois bem, as letras M e N como dígrafos vocálicos. Vai acontecer isso aqui, pessoal, na hora de contar os fonemas. Olha aqui, o AM tampa. O que vai acontecer? Tampa, vai ficar dessa forma a transcrição fonética. Então eu terei 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas 1, 2, 3, 4 fonemas, porque eu não conto M em nenhuma dessas palavras aqui. 5 letras e 4 fonemas, ou seja, quando eu tiver aí um dígrafo vocálico, eu terei mais letras, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e menos fonemas. 1, 2, 3, 4 fonemas, tá? 5 letras, mais 4 fonemas, como está escrito aqui, tá? Porque o M, tá, pessoal, quando ele tá ali depois de uma vogal, tá? Ele vai ser aí um dígrafo vocálico, a gente percebe aqui, mas tem aí, né, um porém, tá? Aqui, ó, observa o seguinte, CH e aqui um U, que é um dígrafo também, né? Então aqui vai ter menos fonemas ainda do que letras. Aqui eu tenho um dígrafo, aqui eu tenho outro dígrafo, dígrafo vocálico, e aqui o dígrafo, aquele que a gente chama de dígrafo consonantal, porque ele é construído com C e um X, né? Aliás, desculpa, um C e um H.
tá? Que tem som de X. Olha como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mais 1, 2, 3, 4 fonemas. 6 letras e 4 fonemas, tá? Então, o que eu queria que vocês gravassem aqui é isso aqui, ó. Quando as letras M e N vêm depois de uma vogal, ó, elas estão todas depois de uma vogal, né? E não tem uma outra vogal depois delas, elas não soam. Perceba o que acontece aqui. Em todas essas palavras, a letra M e N vem depois de uma vogal, né? E depois não tem uma vogal depois delas. Aqui tem um P, P, B, 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 aqui tem um T, T, aqui tem um D, T e ali também tem um D. Então, quando as letras M e N vêm depois de uma vogal e não tem outra vogal depois delas, elas não vão soar, tá? Que é o que está aqui neste quadro. Se puderem dar um pause aí, né? Um stop, parar e olhar bem isso, né? É importante aí porque a gente vai precisar depois para a contagem dos fonemas. Agora, pessoal, ó, o que acontece aqui? Eu tenho um A, eu tenho um M, eu tenho um I, eu tenho um N, né? O M e o N vem depois de uma vogal, porém eu tenho vogal depois deles. Aqui tem um O e aqui tem um U, né? Neste caso aqui, eu não tenho o que se chama de dígrafo vocálico, dá para perceber, né? O M está soando e o N está soando. Então, né, eu tenho aqui, no caso, né, consoantes. Mas é importante que vocês saibam, né, que essa posição OM, ou MO, digamos assim, o M primeiro, o M depois, né, vai me trazer aí essas letras ou como dígrafo ou como ditongo. A gente já vai ver lá no final quando é que aparece como ditongo. Mas aqui são consoantes, porque tem uma vogal depois da letra M. Eu tenho uma vogal antes? Tenho. Tenho uma vogal antes? Tenho. Mas eu tenho vogal também depois. E aí ela acaba sendo uma consoante ou quando está no início, no caso da palavra muito, Maria, tá? Então tem que prestar bastante atenção aí para não se perder. Tá? Ó, letras M e N como consoantes. Todas aqui eu tenho como tá no início, estão todas no início, né? Ó, mais, como é que vai ficar a transcrição fonética da palavra mais? Vai ficar assim, o M vai soar e eu conto ele como fonema. Ou seja, ele é uma consoante. Aqui é o contrário. O que eu fiz aqui? M, A, primeiro o M para depois o A. Aqui tem primeiro A para depois o M e não vem uma consoante depois dele, vem um P aqui. Então eu terei aqui, com certeza, um dígrafo. O que vai me trazer aí 5 letras e 4 fonemas. Mais letras do que fonemas, porque não soa o M quando ele for dígrafo vocálico. Quando ele estiver junto com a vogal, formando aí um dígrafo vocálico. Ou seja, quando as letras M e N vêm antes de uma vogal, né, elas soam. Ó, a letra M, todas aqui, todas elas, M e N, todas antes de uma vogal, né? Dá pra ver, ó, estão todas antes de uma vogal, né? Vão ser aí consoantes, com certeza, tá? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui, consoantes, quando as letras M e N vêm antes de uma vogal, elas soam com certeza, tá? Pois bem, consoantes, vogais vêm depois, né? E dígrafos, as vogais vêm antes e não vem uma vogal depois dessa letra M. O quadro também está aqui, se vocês quiserem dar um pause, copiar, isso é muito importante. Já coloquei esse quadro especialmente para vocês ou copiarem ou dar um pause, né? Para apreciar bem e fixar isso que eu estou falando. Atenção, letra M e N depois de vogal como ditongos, é o que a gente já viu, mas não custa, né, ressaltar aqui. O que eu queria que vocês percebessem aqui, né, a gente está falando de som, então eu tenho aqui amém. Amém, a pessoa diz, Deus te ajude, daí você diz amém, né? O que sai da tua boca? Sai isso aqui, um amém. Ou seja, isso aqui vem para lá e a gente já viu que aqui eu tenho uma vogal e esse M aqui tem som de semivogal, como se fosse um I. Então eu tenho aqui um ditongo, né? Aqui eu já não tenho, não tá lá no final, tá no início, não vem uma vogal depois do M. Então eu tenho o que aqui? 6 letras, 5 fonemas e eu tenho um dígrafo vocálico. Ó, em e em, porém duas coisas totalmente diferentes. Aqui eu tenho um ditongo e aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Isso vai acontecer também aqui com pediram, com esse final an aqui. Porque quando eu falo pediram, eu escuto um ão lá no final, né? Como se fosse isso aqui, ó, pedirão.
vem para cá, como pediram, né? Tem um U ali, ele vem para cá, fica uma semivogal, aqui é o A é vogal, e eu tenho aqui também um ditongo como em amei. Então amei, pediram esses finais aqui, prestem atenção, né? Pode ser aí um ditongo, depende do som aí que sai da minha boca. Quando eu falo amei, eu falo um E lá no final, quando eu falo, amém. Amei também, é a mesma coisa do verbo amar, mas amém, eu também escuto um I lá no final. E pediram, amam, tudo ão lá no final, né? Como se fosse um ditongo, pessoal, tá? Observem que isso aqui, ó, esse em não é esse mesmo em e esse an não é esse mesmo an, né? Aqui é um ão ditongo e aqui é um an que realmente, né, é um dígrafo vocálico. 5 letras e 4 fonemas, amplo e amplo. Tá ok, pessoal? Aqui eu tenho, obviamente, um dígrafo, galera. Pois bem, não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve, curte, compartilha aí, né, os vídeos, faz o que puder para ajudar o canal, que ajuda muito vocês. Tá ok, pessoal? É isso aí.